Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico, hoje refutando o Adventismo e as testemunhas de Jeová. Eu vou falar sobre previsões da volta de Cristo e do fim do mundo que foram profetizados ou calculados por essas duas religiões, mas não se cumpriu. Na verdade, existem muitas outras profecias de Ellen White e coisas das TJs que não se cumpriram. Mas vamos nesse vídeo aqui comentar apenas na volta de Cristo, no fim do mundo, no Armagedon, que profetizaram e não se cumpriram. Adventistas e testemunhas de Jeová fizeram provisões da volta de Cristo e nada aconteceu. Antes de mostrar em seus livros os seus erros, devemos saber que nunca devemos dar ouvidos a profecias extra-bíblicas como fizeram essas duas religiões. Paulo disse em Gálatas 1 e verso 8, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Existiram várias religiões que previram a volta de Cristo. Entre eles, os mais famosos são Adventismo e Testemunhas de Jeová. Temos que ter a base para esse estudo, Mateus 24, 36. O dia e a hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Cristo aqui na Terra, nem ele sabia a data da volta de Cristo. Hoje ele sabe, porque depois que ele voltou para o céu, ele reassumiu a glória que tinha antes de se tornar carne e vir à Terra. Então a base para esse estudo é Mateus 24, 36. E foi isso que aconteceu com o Adventismo de Ellen White, a matriarca do Adventismo. Essa mulher tinha um anjo assistente que mostrava as coisas para ela. Mas o anjo fez uma previsão que já vou mostrar que não aconteceu nada da volta de Cristo. E também não existe nenhuma pessoa no mundo, nenhuma sequer, que se tornou adventista ou testemunhas de Jeová apenas lendo a Bíblia. Porque parte de seus ensinos não existem na Bíblia. Somente em seus livros, como os de Ellen White e das Testemunhas de Jeová. Somente em suas literaturas. 1 Coríntios 4, verso 6, Paulo disse, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito. Sola Escritura, somente as Escrituras, somente o que está na Bíblia e nada mais. Em Deuteronômio 18, verso 22, fala do profeta que profetizar algo que não se cumpre. Lá diz, se um profeta falar tal coisa em meu nome e não se suceder assim, não tenhais temor dele, porque não foi o Senhor que falou. Charles Russell, das Testemunhas de Jeová, Rutherford, as outras lideranças, o corpo governante, o Ellen White do Adventismo foram reprovados no teste do verdadeiro profeta, mas sendo inseridos na galeria dos falsos profetas, daqueles que profetizaram coisas que nunca se cumpriram e foram reprovados. Bem como Russell e seus sucessores, o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então agora vamos rapidamente aqui fazer uma análise aqui das profecias que nunca se cumpriram das TJs e do Adventismo. Vamos começar pelo Adventismo. William Miller, ou Guilherme Miller, que é a mesma coisa, depois de anos de estudo, concluiu que a volta de Cristo seria em 1843. Como não aconteceu nada, ele mudou para 22 de outubro de 1844 e não aconteceu nada, como já é de se imaginar. Então, como o mundo
não acabou? Esse dia ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Ellen White fez uma nova previsão. Veja na sua tela o que foi que essa mulher disse. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Veja bem, nos anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Ao declarar Deus a hora, veja, foi Deus que revelou a hora. Verteu sobre nós o Espírito Santo, nosso rosto brilhou como brilhou o rosto de Moisés, na descida do Sinai. E veja que ela tentou se assemelhar com Moisés, que não tem nada de Moisés aí. Sendo assim, Ellen White, a mãe do Adventismo, a matriarca do Adventismo, ela foi uma privilegiada, pois nem mesmo o próprio Jesus sabia a data da sua volta. E ela sabia. Mas ela não desistiu. Novamente datou a volta de Cristo com a ajuda do seu anjo assistente. Mas errou de novo. Ela tinha um anjo que revelava as coisas para ela, não sei, né? No ouvido dela, né? Só que o anjo errou. Já vamos ver quem era esse anjo. Veja na sua tela aí. Foi-me mostrado o grupo presente na assembleia. Disse o anjo, veja bem, o anjo falou para ela, o anjo assistente. Alguns estarão vivos e permanecerão na terra para sempre, para serem transladados por ocasião da vinda de Cristo. Agora preste atenção. Essa profecia foi numa reunião de manhã cedo, em Michigan, em 1856, Estados Unidos. Preste atenção. Se diminuirmos 1856 para 2021, teremos 165 anos. E ela disse que alguns que estavam vivos ali, que estavam naquele culto, estariam vivos na ocasião da volta de Cristo. Será se é possível ter alguém daquela reunião ainda vivo? Mesmo que tivesse nascido naquele dia, já estaria morto. Porque são 165 anos. Não tem como estar vivo mais. Então o anjo assistente de Ellen White falhou. Este anjo não era um anjo de Deus, porque ninguém sabe a volta de Cristo. Nem anjo, nem ninguém. Quem será que era esse anjo? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube, quem era o anjo assistente de Ellen White. Não era um anjo de Deus, se fosse não teria feito isso. Na minha opinião, ou era um espírito maligno, ou também pode ser inventado por ela, ou algum distúrbio psicológico. Diz a história que ela levou uma pedrada na cabeça. Então quem sabe se ela tinha alucinações, algum distúrbio neurológico, algum distúrbio mental devido à pedrada, e ela tinha alucinações. Ao invés de ela procurar um psiquiatra, ela resolveu abrir uma igreja. O maior inimigo do falso profeta é o tempo, pois o tempo passa e não acontece nada. E seus livros estão relatados as falsas profecias para piorar a situação. Agora as TJs. As testemunhas de Jeová esperavam o fim do mundo para 1914. Então mudaram mais algumas vezes. Russell preveu para 1874, 1914 e 1915. Talvez tenha mais uma aí, mas eu não estou bem lembrado não. E seu sucessor, Rutherford, previu para 1925. E preste atenção, ele preveu que Abraão, Isaac e Jacó, eles ressuscitariam para viver aqui na Terra. Em 1925. Então ele comprou, ou mandou fazer, uma mansão em San Diego, na Califórnia, chamada Beth Sarim, que é a Palácio dos Príncipes.
Veja a foto no seu vídeo. Diz a história que como Abraão, Isaac e Jacó não voltaram, ele passou a morar na mansão e viveu nela até a sua morte. Você nunca deve crer em profecias extra-bíblicas. Por que as seitas se intitulam a religião verdadeira? Porque lá existem ensinos exclusivos que não existem na Bíblia. Por isso que eles se intitulam a verdadeira, né? Testemunha de Jeová, Adventista, Mórmon, Catolicismo, eles se intitulam a verdadeira porque eles têm ensinos exclusivos, coisas que não existem na Bíblia. E essa arte de prever a volta de Cristo já é bem antigo. Não é de hoje. É antigo. Mas sempre teve quem caiu. O meu tio, que já faleceu, ele era de uma igreja chamada Só o Senhor é Deus. O líder era Miranda Leal. E esse Miranda Leal, ele preveu a volta de Jesus para o ano 2000. Eu era criança na época. E até esse meu tio acreditou. Porque não conhece a Bíblia. Chegou o ano 2000, não aconteceu nada. Me parece que ele foi para a Inglaterra para abafar um pouco, né? Para baixar a poeira, depois voltou, coisa assim. Mas isso já é de longe, esse negócio de prever a volta de Cristo. Hoje, com toda a informação que temos, não podemos mais cair nestas bobagens das testemunhas de Jeová e do Adventismo, que são as duas principais seitas aqui no Brasil. Né? Você tem que estar prevenido, aprender para se defender. Então é isso aí. Se você gostou, dá um clique em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva para receber notificações quando eu postar um vídeo. E até o próximo.